Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia, tendo o prazer de receber aqui, né, o filósofo carnavalesco, professor de filosofia, que faz parte do Conselho da Associação Cultural Então Brilha, Samuel Alves, e o carnavacêutico, aquele que receita alegria pra gente, né, um farmacêutico, o João Batista, fundador, um dos fundadores, né, conforme ele explicou aqui, do Bloco Faraó. Muito bom. Eu queria voltar um pouco nessa questão do conselho. Poucas pessoas sabem, né? Porque a grande maioria que vai no bloco, no Então Brilha, vê o artístico ali. Mas existe um conselho. Que conselho é esse? Como é que é isso aí? Bom, o Então Brilha foi um bloco que ficou bastante ativo durante a pandemia, do ponto de vista tanto de ações simbólicas que nós realizamos nos 2 últimos carnavais, né? Nós fomos para a Rua Guaicurus, fizemos intervenções artísticas ali no centro, mas também do ponto de vista organizacional, né? O bloco, até aquele momento, ele funcionava, ele era administrado de uma maneira informal, os recursos eram geridos, né, em contas de integrantes do bloco, e isso gera naturalmente uma série de dificuldades e também representa uma barreira, né, para que outros projetos possam ser desenvolvidos. Isso. Então a gente teve um processo muito intenso, conflituoso às vezes, mas um processo também muito enriquecedor, ao fim do qual nós decidimos, né, criar uma associação cultural que reúne os integrantes do bloco que são responsáveis pela sua gestão, pela sua administração. Nós temos hoje um total de 24 integrantes da associação, uma diretoria eleita e um conselho eleito. Então a diretoria, ela está mais à frente, né, das atividades administrativas do bloco ao longo de todo o ano, da preparação, né, administrativa, né, do cortejo. O conselho, ele tem a função de acompanhar o trabalho da diretoria, assessorá-lo, e também ele tem, né, algumas decisões sensíveis, né, que são prerrogativa dele. E a gente pretende, né, a partir, né, a associação foi criada há apenas um ano. Então, a gente realmente espera, né, a partir daqui, ter condições de desenvolver um trabalho mais estruturado ao longo do ano, para voltar para a formação cultural, principalmente. Que trabalho seria esse? O que vocês estão planejando, assim? Olha, são várias frentes, né? Uhum. A primeira delas é, naturalmente, conseguir viabilizar uma sede onde nós possamos estabelecer um vínculo, né, com a comunidade daquele espaço e desenvolver atividades de formação artística conectadas com o carnaval. Nós temos tentado estabelecer interlocuções com outros agentes do Carnaval de Belo Horizonte e temos uma parceria atualmente com a Escola Triunfo Barroco, que vai desfilar pela primeira vez. Isso. É uma parceria que nós temos enxergado assim, como muito potente, né, por reconectar o Carnaval de passarela com o Carnaval de rua. Então a gente pretende, né, desenvolver juntos, né, esse trabalho, especialmente pensando em como que o Carnaval reúne uma cadeia produtiva muito grande e que em Belo Horizonte nós carecemos de mão de obra qualificada e podemos, né, viabilizar projetos para a formação, né, e geração de renda para a classe trabalhadora. É isso mesmo. Né, enriquecendo mais o nosso Carnaval. Muito legal o que você está falando, porque a gente recebeu aqui a Canto do Alvorada, que é uma escola de samba grande, né, que tem dificuldade com costureira, tem dificuldade com pessoas para trabalhar, né, no fazer mesmo do carnaval. Um artista para trabalhar, por exemplo, isopor, né, uma coisa muito específica, serralheria, marcenaria, tudo. E isso, na verdade, né, Samuel, vira um ofício para essa pessoa, independente do carnaval. Né? Exato. Isso fica, né? Claro. Então a ideia é essa. A ideia é essa. Essa sede tem que ser no centro, né? Não tem jeito, né? Nós vamos, né, naturalmente tentar, seria, né? O ideal seria, né? Sim, né? Assim, se existisse um galpão, né, ali na Rua Guaicurus, seria um galpão na Rua Guaicurus. Seria realmente assim, uma coisa incrível. Tentando imaginar o lugar, ali. Isso, seria lindo, maravilhoso, que tem a ver com a história. Mas se não for possível também, Carol, onde for, né? Talvez seja até interessante, né? Descentralizar, sei lá, né? Acho que é legal. A gente espera. Toda essa organização, vocês optaram por uma associação cultural. Alguns blocos optam por empresa, por que uma associação cultural?
Bom, eu não acho que tem uma escolha certa, né? Tá, não, tudo bem. Nesse caso, eu acho que isso tem a ver com questões internas, né, organizativas do bloco, mas nós que estamos, né, à frente dessa nova gestão do Então Brilha com a associação, nós temos essa perspectiva que diz respeito ao futuro do bloco, né? Eu acho que nós precisamos resgatar, porque o carnaval, né, reconstruindo assim o raciocínio, o carnaval tem uma dimensão dupla. Ele tem a sua dimensão de evento, né, que em Belo Horizonte vem sendo tocado pela Belotour, né, e é um trabalho realmente muito desafiador, que a cada ano ela fornece uma infraestrutura maior e o carnaval cresce mais. Parece que não tem limite Parece isso, que né? não tem limite. Mas precisa organizar isso, e que né? precisa, né? Sim, claro. Mas o carnaval também tem essa dimensão de uma festa onde emerge a cultura popular. Isso, que não dá para ficar organizando também, né? Então a gente tem esse desejo de fazer do bloco um caldeirão de produção artística e cultural conectada, né, com a cidade, com o espaço da cidade, e o formato, né, de associação nos permite, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista das parcerias que são possíveis, né? A partir do momento que nós temos um CNPJ sem fins lucrativos, né, nós nos habilitamos, né, para uma série de perspectivas que no outro cenário não estão dadas. Perfeito. Mas, né, se você não tem esses objetivos, né, uma empresa pode ser mais fácil. Boa, legal. Nome Faraó, de onde é que vem, João? Então, o Faraó, ele vem de uma experiência, assim, uma construção coletiva da organização do Bloco Faraó, que também está organizada como associação. Também optado por isso. Isso. Por esses motivos também? Vou falar um pouquinho, falar do nome aqui. Nós temos uma chamada para tentar entender um nome. Então, quem estiver aí nos assistindo, né, tem uma lista de mais ou menos 2.000 nomes que não servem, tá, para bloco de carnaval. E a gente sentava numa mesa, pelo bebia, menos o que não quer, você sabe, né? Bebia e escreveram. Isso, sei o quê, bloco Filhos de Santa Teresa, bloco, e não saía o nome. Não saía o nome. E aí um dia eu lembrei de um carnaval, que eu fui na terça-feira de carnaval, tinha desfilado com baianas ousadas na segunda-feira. Saí muito emocionado do desfile. Com aquela roupa eu fui para uma outra festa, acordei com a roupa e fui para um desfile do Juventude Bronzeada na terça-feira. Saí de lá e um colega, vamos para Mariana? Eu, vamos, com a mesma roupa. Olha, vestido de carnaval, estava incorporado no carnaval mesmo. E a gente foi escutando Faraó, Divindade do Egito, daqui até lá. Que é uma música incrível, né? E uma música que fez muito sucesso. E eu, assim, sou apaixonado por essa música. Né? E isso veio à tona quando nós fundamos o Faraó, que eu contei essa experiência. Eu falei, gente, eu fiquei daqui de BH a Mariana escutando Faraó, Divindade do Egito, e gosto dessa música, e um falou, eu também gosto. Mas aí veio o nosso dilema. Bloco Faraó. A gente precisava entender se Faraó cabia na dimensão social e política que é o Carnaval de BH. Perfeito. Porque é um nome muito comercial, né? Muito. O Então Brilha tem um hino maravilhoso. Isso. Né? Eu escuto. Quando eu escuto o hino do Brilho, o começo, eu já tenho um gatilho aí, assim, que desencadeia em mim sentimentos. Mas quando a galera escuta Eu Falei Faraó em qualquer festa, todas as pessoas respondem a mesma coisa. Então, é um nome muito... Foi música de sucesso. É um nome muito comercial. E a gente precisava entender se isso cabia dentro de Belo Horizonte, dentro do Carnaval de BH. Não porque Faraó é grande, mas porque a gente tem que respeitar muito o Carnaval de BH. A gente não queria agredir. E nós chamamos uma historiadora para tentar nos ajudar com esse nome. E nós descobrimos que
que Faraó era o nome para qualquer soberano do Egito. E independente da família, não da tinha dinastia, idade, né? podia ser um mais velho, um mais novo, podia ser um homem, podia ser uma mulher, não importava a cor de Faraó. Ninguém queria saber essas características de Faraó. Era Faraó, então em Faraó cabia todo mundo. E nós tínhamos muito medo de formar um bloco padrão. Não que seja um problema, mas não era o que nós queríamos. Isso, não era a proposta, né? Formar um bloco padrão. Nós queríamos formar um bloco em que todas as pessoas de boa vontade, e a gente fala que Faraó é a soma das boas vontades de quem deseja construí-lo, nós queríamos formar algo que todas as pessoas de boa vontade se enxergassem ali. Elas tinham que se ver, né? Elas tinham que olhar para aquilo e falar, me cabe aqui. E aí a gente entendeu que Faraó podia ser qualquer pessoa, podia ser todas as pessoas. E aí batemos o martelo, muito que seria legal. Faraó. Mas tem um lado comercial, não vou claro, ser hipócrita tem a pegada, aqui, né? De tentar esconder isso. Não há problema nisso. Não, né? não tem mesmo. E aí veio o Bloco Faraó. Muito bom. E por que uma associação cultural também? Pela dimensão das atividades que nós podemos fazer e de quem queremos ser. Eu acho importante que, e aí eu vou trazer aqui a palavra empresa, Sim. Que eu acho a organização empresarial muito importante. Eu acho que tudo que nasce tem que ter missão, visão, valores. Um projeto de sucesso ele tem que saber onde ele está, onde ele quer chegar e qual o caminho que ele vai percorrer. E a associação sem fins lucrativos, ela nos abre aí uma série de possibilidades, né? De participação em editais para fomentar o bloco, em captação de recursos. Isso. Parcerias, como o Samuel falou, né? Conseguimos agora aí participar da lei de incentivo à cultura aí do Estado. Importantíssimo, né? Isso, né? Uhum. Isso para nós é muito importante. O Faraó ele deseja ser formador de pessoas para o carnaval. Não nessa dimensão de... Nós ainda não temos essa dimensão de mão de obra, nós ainda não temos nem idade para pensar, né? Uhum. Nem maturidade no Faraó ainda para pensar em fomentar tanto assim essa cadeia produtiva. Mas por entender que o Carnaval de BH cresce e vai crescer, e ele só é sustentável quando mais pessoas ingressarem para tocar nos blocos, o Bloco Faraó ele se dispõe e acessa a porta de entrada. Então, a gente é um bloco de muita passagem, tipo, pessoas de primeira viagem, Isso. que chegam ali, se formam, ficam um ano com a gente, se enveredam ir para outros blocos. Segue a vida. E falar, mas vocês vão aceitar mais novatos? Sim, vamos, porque o bloco nasceu para isso. O bloco nasceu para romper os muros que nós enxergávamos que estavam sendo criados aqui. Os blocos... O movimento estava se fechando nele mesmo. Ele voltou a se abrir. Ele estava se fechando nele mesmo naquela época e nós queríamos romper essa bolha aí, naquela época. Então a gente se propõe a ser um bloco de entrada e a associação é a melhor forma para isso, para formar pessoas. E de passagem, sem Sim, problema nenhum. Sem problema nenhum e está tudo bem. São as passagens da vida, E né? As veredas. E está tranquilo, e está tranquilo. Tá? Tocar com a gente e depois ir para um outro bloco e falar assim, olha, o meu ciclo encerrou, ok, tá tudo bem, nós vamos trazer... Volta quando você quiser. O bloco, por ele ser a soma das vontades das pessoas, quando um sai, o bloco continua existindo, mas de forma diferente, porque aquela pessoa saiu, o bloco continua. Vai entrar alguém ali, não para substituir, mas para transformar. Boa. O bloco ele vai se renovando a cada dia e a associação é um caminho mais interessante. Não que as outras não tenham seu valor, depende mas para nós, naquele do objetivo. Hoje né? não cabe ainda. Muito legal, bom demais. Essa conversa toda de empresa me traz aqui, né, um assunto que eu queria tocar com vocês, que é a questão do patrocínio. Nós tivemos um período, logo no início ali, né, em que a gente teve, inclusive, uma cervejaria querendo patrocinar o Carnaval de Belo Horizonte. E algumas pessoas se manifestaram contrárias, acabou que não vingou muito.
Como é que né, dessa experiência sua, como é que foi aquele período ali, como é que vocês se posicionaram, hein, Samuel? Eu estou tentando aqui me situar. Eu acho que a questão mais grave que nós tivemos foi a tentativa de impor o monopólio de venda de cervejas aos vendedores ambulantes. Né? Essa decisão, essa exigência do patrocinador. Né? Concordo com você. Nesse monopólio aí. Porque isso não é à toa, né, que houve uma articulação entre as lideranças do Carnaval e nós conseguimos eliminar, né, na Justiça, sensibilizando, né, o Ministério Público, naturalmente, com a absurdidade que era isso. Agora, a relação com os patrocinadores, ela é realmente uma relação muito sensível, porque por mais que a gente esteja lidando com pessoas que têm um interesse, que valorizam o trabalho que nós fazemos, a perspectiva corporativa, ela é negocial, né? Então, o patrocínio não entra, né? Eu acho que é muito importante para o amadurecimento do Carnaval de Belo Horizonte que as pessoas entendam isso, né? O patrocinador não entra porque ele acha o Carnaval maravilhoso. O patrocinador entra quando ele entende que ele vai ganhar mais patrocinando do que não patrocinando. É uma matemática simples, né? É um negócio. O que torna, né, essa relação muitas vezes conflituosa internamente nos blocos, né, dos organizadores com a base mais ampla, com o público, é como, né, chegar a um equilíbrio, né, em que as contrapartidas, né, que nós oferecemos para os patrocinadores estejam em sintonia, em harmonia com o que é o projeto artístico do bloco, né, com o que nós, né, queremos oferecer de experiência ali, né, porque nós acreditamos, né, fundamentalmente nisso, né, que o Carnaval ele tem um poder catártico muito forte, né, quer dizer, a experiência da alegria ilimitada no Carnaval, a experiência da diversidade ilimitada no Carnaval, ela tem um poder de transformar as pessoas, né, de virar chaves, né, de chamar atenção para questões éticas fundamentais. Então esse é o nosso, né, motor, né, para fazer o Carnaval. Mas esse foi um dilema, assim, o Então Brilha passou por vários momentos muito delicados, né, internamente. E a questão central é que quando a gente está ali, um grupo de pessoas vai, bota um bloco na rua, gente, em 2013 o bloco saiu com um triciclo que foi soldado na oficina de um integrante do bloco, pelos integrantes, 2 caixas de som ali com bateria de carro, tudo muito improvisado, fazia as camisas de paetê e vendia para pagar a água que está ali para as pessoas beberem, tudo num esforço coletivo de construção que é muito enriquecedor, muito desafiador. Agora, quando o bloco cresce exponencialmente, a gente tinha que tomar uma decisão, porque a gente passa a ser responsável pela segurança das pessoas que estão ali. Né? Sim. E esse momento foi um momento muito conflituoso, porque para algumas pessoas não fazia sentido. Né? Então foi um processo internamente, né, sempre muito trabalhoso, mas nós tínhamos esse entendimento assim, de que não fazia sentido, né, recuar, sumir, ir para um lugar longe. Né? Nós tomamos essa decisão de manter, né, que o bloco estava ali. E aí nós sempre procuramos, eu acho que o Então Brilha sempre procurou ter uma relação muito séria e responsável com o poder público, né? Sempre tivemos um diálogo bom, né, com a Belotur, com a Guarda Municipal, com o PM, com o Corpo de Bombeiros, com o BH Trans, porque o trabalho deles, sem o trabalho deles, um bloco desse tamanho não sai na rua. Né? Então, sempre esse desafio, por quê? Né? O bloco precisa de recursos, quer dizer, de repente tinha uma perspectiva de 12 mil pessoas e o triciclo não cabia, então né, alugou um mini trio elétrico que só cabia o regente lá, quer dizer, o desafio era as pessoas escutarem e a bateria ver o regente. De repente, o trio pequeno não comporta, né, o público, as pessoas vão embora reclamando que não dava para escutar. Então a gente tem que batalhar para ter um trio elétrico maior. Se a gente quer receber todo mundo que quer ver o Então Brilha, a gente precisa de um trio elétrico maior. Aí o trio elétrico impõe várias exigências técnicas, e aí a proporção do trio com a proporção da bateria, de repente a gente passou, né, pelo cortejo de 2016, que foi um outro momento assim,
difícil na trajetória do bloco, porque antes da metade do cortejo, metade da bateria foi engolida pelo público, porque não tinha corda. Me lembro. Né? E para nós, né, quem estava ali em cima do trio elétrico, gente, vendo aquilo, né, um momento em que integrantes da bateria viraram seus tambores e viraram de costas e foram na direção contrária, porque eles perceberam que eles nunca mais iam alcançar. Né? Então ali a gente tinha essa perspectiva, e foi um cortejo, né, que nós chegamos, né, ali na Praça da Estação, na raça, no suor, nas lágrimas, e a partir dali a gente precisou tomar uma decisão, que foi uma decisão realmente muito difícil, né? A gente tinha que colocar corda em volta da bateria, nós precisamos de um trio muito maior, do Corpo de Bombeiros exigia o isolamento do trio, e aí isso exige uma brigada de seguranças e brigadistas treinados. Então, né, botar um bloco do tamanho do Então Brilha na rua demanda um trabalho organizativo muito desafiador, que ainda continua sendo um desafio muito grande. A gente, ainda mais quando nós chegamos no processo de preparação do carnaval sem recursos, como foi esse ano. Os recursos chegaram, mas não sem muita angústia. E nós chegamos a conversar seriamente sobre a possibilidade de não sair. Sim. Vocês também. Tivemos. Nós fizemos uma assembleia no Bloco Faraó, onde foi votado desfilar ou não em 2023. Os recursos chegaram, mas chegaram agora. Então foi angustiante. Foi realmente angustiante para as organizações dos blocos a demora para o recurso financeiro chegar. Chegou para o Brilha, chegou para o Faraó, mas temos blocos que não chegaram. É a mesma reclamação que foi colocada dos blocos caricatos e das escolas de samba também. Mas aí, João, o patrocínio seria uma saída para isso? Diferente do Então Brilha, que viveu essas angústias aí de ter que decidir trocar o triciclo para um trio menor, para um trio maior, depois para se organizar com cordas e brigadistas, e equipe de apoio, equipe técnica muito grande. O Faraó, ele já nasce assim. Porque nós já tínhamos experiências isso. de participar de outros blocos. Perfeito. Então, quando nasce, e a gente se propõe um desafio muito pesado, que foi sair no sábado de carnaval, depois de 2 blocos, que traz um desfile muito intenso. O Então Brilha, ele traz um desfile com um enredo muito forte, com uma questão técnica também. Sim, né? mas assim, com uma pegada, né, com músicas muito fortes, com um discurso muito forte. Isso. E você tem o Quando Come Se Lambuza, que é um bloco muito performático ali. Né? São 2 blocos que arrastam multidão, que tem muita qualidade. E o Faraó, ele fala assim, olha, eu quero desfilar aí. Eu quero desfilar e depois... Mas o público vem com a expectativa Eu quero desfilar depois desses 2 blocos. Responsa, hein? E aí, João, onde que o Faraó... Né, a relação nossa com os órgãos aí que organizam o carnaval também sempre foi muito boa. Eles me perguntam, João, onde você quer desfilar? Eu, na Praça 7. Por quê? Já dei as justificativas aí no bloco anterior. Mas eu sei da responsabilidade que é. Então a gente já vem sabendo que nós temos que ter um trio com potência muito forte para atender. O lugar é muito aberto. Para atender as pessoas que vão assistir, porque você tem que ter um respeito ao público, né? Que o público investe tempo para estar ali. Tempo é vida. Aí você tem que ter uma organização interna para colocar sua bateria, sua ala de danças, sua comissão de frente, seu naipe de vozes, ali num espaço que eles vão poder mostrar o que eles têm de melhor, porque eles ensaiaram, eles colocaram, além do tempo, expectativa ali, eles colocaram vida ali. Então, planejar isso é muito sério. E a gente sabia que não tinha como planejar isso sem buscar recurso fora. Então o Faraó, ele nasce com um discurso político muito forte, com um posicionamento social muito bem definido, ele não foge de se posicionar sempre, mas ele entende, o Faraó entende que buscar recursos na iniciativa privada é essencial. Então, para nós, isso já nasce apaziguado. Né? Não tem esse discurso interno, até
tentaram colocar esse discurso interno, mas ele já nasce morto, esse debate. Devido Porque à se a gente experiência, né? quer fazer algo de qualidade, com segurança, que causa um impacto muito positivo nas pessoas, porque elas estão ali buscando um momento de alegria, de extravasar mesmo, a gente precisa de dinheiro, precisa de recursos. E dinheiro não nasce. Segura aí. Crescer dói, né, gente? Não tem jeito. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. Valeu.